Então, pessoal, vamos aqui com uma questão, né, de quem vai envolver a ideia de tomada de decisões e funções, tá? Vamos lá. Ó, para celebrar uma festa, para celebrar uma festa, o centro acadêmico de uma faculdade escolhe entre dois lugares cujos preços são. Olha, tem a situação A, onde eu pago R$ 1.000 e R$ 5 por cada pessoa que entrar. E tem a situação B, que eu pago R$ 200 pelo local e R$ 10 por pessoa que entrar. Ora, a capacidade máxima dos lugares é limitada a 300 pessoas. O centro não tem ainda o número de pessoas que irá à festa, ou seja, ele não tem a certeza de quantos irá. Então ele não tem a ideia de tipo, se eu escolho o A ou escolho o B. Agora vamos ver o que é que pede a questão. Para que o número de pessoas é indiferente o salão a ser escolhido, né? Para que número de pessoas é indiferente o salão a ser escolhido? Então imagine, se é indiferente, tanto faz eu escolher A ou escolher B. Entende? Então, nesse momento aqui, eu tenho que fazer a situação A ser igual à situação B. Nesse momento, tanto faz escolher A ou escolher B. Certo? No item B fala, represente graficamente em um mesmo par de eixos cada uma das duas funções que expressa o preço de cada salão em função do número de pessoas que irá à festa. Que salão deve ser escolhido caso o número de pessoas presentes na festa seja maior do que o número obtido no item A. Então, nós já estamos vendo, ele falou que aqui é uma questão de funções, aí às vezes você pode falar, poxa, mas que tipo de função? Quando você não identificar na hora que você olhar para o problema, você não identificar, pegue e observe, ó, existe um tipo de função que eu tenho um valor fixo, toda vez que fala valor fixo, então esse valor fixo aqui, ó, esse valor fixo aqui da primeira situação, que é 1.000, e da segunda situação, que é 200, ele fala mais. Então, é uma linguagem fácil de entender. Por exemplo, na situação A, vou chamar de A de X, vai ser quem? Eu vou pagar R$ 5 por cada pessoa que eu escolher. Ou seja, se eu escolher, aí você é fácil de ver isso. Se eu escolher uma pessoa, 5. Se eu escolher duas, 10. Se eu escolher três, 15, e assim sucessivamente. Porém, eu tenho que lembrar que eu tenho que pagar quanto? R$ 1.000 de taxa lá. Ok? Aí, se eu for para a situação B, tá? Para a situação B, vai ser a mesma ideia. Eu pago quanto? Cada pessoa que entrar lá dentro é R$ 10. Se eu escolho um, R$ 10. Se eu escolho duas, 20, três, 30, assim sucessivamente. Porém, acrescenta-se ainda tá de R$ 200. Tudo bem até aqui? Ora, eu quero no item A o quê? Que elas sejam indiferentes. Então, quando eu escolher tanto uma quanto outra, eu vou fazer que seja indiferente. Então, o item A é eu fazer A de X ser igual a B de X. Ou B de X igual a de X. Dá uma dica. Toda vez que você pegar esse valor aqui em X maior, coloca ele à direita. Então, vai ficar tipo assim, ó, 10x mais 200 tem que ser igual a quanto? A 5x mais 1.000. Uma equaçãozinha do primeiro grau, onde nós podemos resolver, tá? Podemos resolver com tranquilidade, tá? Então, vamos lá. Variável para um lado, número para o outro. Lembre-se de aplicar as operações inversas. Então, quando esse cara vir para cá, se ele aqui está somando, ele vai vir para cá subtraindo. Se esse cara aqui que está o 200, ele está do lado de cá, quando ele inverter o lado da igualdade, ele está aqui somando, então ele vai vir para cá a operação inversa. Então eu vou aplicar essas ideias, tá? Vou aplicar essas ideias. Então vai ficar o 10x, que eu não mexi, aí eu pego esse 5x, eu troquei esse sinal, por quê? Porque eu inverti a operação, tá? Fica bem claro essas ideias. Esse 1.000 aqui eu não mexi nele, e esse cara aqui, esse 200, ele está vindo para cá, ele está operação inversa de mais 200, menos 200. Perceba que o que eu deixei em verde foi que eu não alterei nem para um lado, nem para o outro. Coisas semelhantes eu posso somar ou subtrair, então 10 menos 5 dá 5x, 1.000 menos 200 vai dar 800. Fazendo essas continhas aqui, 800 está do lado de cá, esse 5x está do lado de cá. Qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. 800 dividido por 5, você vai achar exatamente 160. Outra coisa, eu percebo que há multiplicidades aqui. Um é múltipla de 5, outro é múltipla de 10. Tá? Então essas coisas vão crescer o quê? Proporcionalmente. Então essas ideias
Lembra-me o que? A gráficos de que tipo de função, se eu não lembrar? São gráficos de funções afins, que são retas. Então, no item B ele fala, na parte final, que salão deve ser escolhido caso o número de pessoas presentes na festa seja maior do que o número obtido no item A. Então ele quer saber quando x for maior que 160. Se você tem dúvida, poxa, você faz assim, ó. Tudo bem, nós vamos representar graficamente, mas se eu estou em 160, o que significa isso? Que os gráficos, eles se encontram. Quando eu fiz um igual ao outro, esses gráficos estão se encontrando. Ou seja, vai ter uma situação aqui que tem um gráfico que está fazendo isso e outro gráfico que vem e faz isso. Esse ponto que nós acabamos de encontrar foi quem? X, ou seja, 160. Certo? Existe um valor aqui a ser pago, que não foi o caso, não foi a pergunta. Né? Não foi a pergunta qual o valor pago que é, né? 160 pessoas, não foi isso que ele perguntou. Porém, ele pergunta para você representar graficamente e decidir qual vai ser a melhor, o item A ou o item B. Tá? Então vamos lá. Então eu já tenho um ponto. Qual é o ponto, pessoal? Eu tenho um ponto P aqui, que quando x é 160, gera esse valor aqui. Se eu quiser encontrar, basta jogar aqui dentro de uma. Tá? Mas vamos lá. Se eu fizer, por exemplo, se eu vou fazer assim, para ficar fácil da gente compreender, eu vou fazer x igual a zero nas duas. Vamos ver o que acontece. Vai ficar, quando x é zero, vai dar zero. E aqui vai sobrar quanto? 1000. Então vai existir um ponto, vou chamar de um ponto A, onde 0 para x, 1000 para y, na função A. Né? Vou chamar aqui de um ponto A, não, porque para não confundir, vou chamar de um ponto N. Nessa daqui eu vou chamar de um ponto N. N de 0. Vou chamar o mesmo ponto, x igual a 0. Aí eu vou dar 0 vezes x dá 0, mais 200. Ou seja, vai dar 200. Então, nesse ponto N aqui, quando for escolhido 0, vai dar 200. E o outro, um ponto comum aos dois, vou chamar de P, vai ser quando x for 160, tá? Se nós quisermos saber quem é esse y aqui, para ficar legal, é só escolher uma das duas. Eu vou jogar em A, por exemplo. Quem é A de 160? Vai ficar 5 vezes 160 mais 5 mais 1000. Que foi em A, né? Aí vai ficar A de 160, que é igual a B de 160, se você quiser fazer os cálculos aí, que vai dar exatamente quanto? 800 mais 1000, que vai dar quanto? 1800, não é isso? 5 vezes 160, perfeito. 1800. Então aqui vai ser 1800. Então vamos lançar esses pontos e construir o gráfico. Ó. Vamos lá. Vou trazer essas ideias aqui para baixo, tá? Eu tenho aqui o gráfico. Então o primeiro ponto para nós foi o quê? Foi quando a gente escolheu na função A. Quando a gente escolheu na função A, quando x foi zero, esse zero aqui. Quando nós escolhemos x igual a zero na função A, nós encontramos exatamente quanto? 1000. Tá? Então aqui nesse ponto aqui, vou chamar a nossa função A de azulzinho. Esse cara aqui, eu chamei de um ponto M. Quando x foi zero, ela deu 1000. Tá? Lembre-se, quando x foi 160, coincidiu as duas, né? 160 está aqui. Eu fiz aqui uma proporcionalidade, então ele vai estar exatamente aqui. Esse ponto aqui é o ponto comum às duas. Então, quando eu traçar essa reta aqui, que eu tenho dois pontos, que eu traço essa reta aqui, tá? Tracei essa reta aqui representa exatamente a situação que? A nossa situação da condição A, tá? Quando eu for para a condição B, se eu escolho o A ou B, na B diz assim, quando x for 0, y é 200. Então, 200 aqui embaixo. Quando x for 0, ele é 200. Aqui eu botei de 100 em 100, tá, pessoal? No y. 200, então eu tenho esse ponto aqui. E lembre-se, elas o quê? Elas vão coincidir com o mesmo ponto P, lembra? O mesmo ponto P. Logo, tá, vou escolher a mesma cor só para ficar elegante aqui a escolha. Aí eu vou vir aqui, ó. Ó, eu escolhi. Ó. Pronto. Elas passam por cima desse ponto aí, né? Vou até
colorir ele mais. Esse ponto aqui foi a resolução daquele item A. Aí ele fala, qual vai ser o melhor, aí é o B, né? Qual vai ser a melhor escolha, pessoal? Você olhe para os gráficos. Então eu quero que seja aqui, a partir daqui. O que significa esses gráficos? Então quando eu olho para um gráfico, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Esse azul sempre vai estar abaixo desse B. O que significa esses gráficos? Significa o que você vai pagar. Né? O que você vai pagar. É o que você vai pagar lá. Certo? Por exemplo, se você pegar mais uma pessoa que entrar aqui nessa festa, né? Se você botar mais uma pessoa aqui nessa festa, o que acontece? Ó? Na A é R$ 5. Ou seja, se eu colocar mais uma pessoa aqui, se eu colocar mais uma pessoa, na A eu vou pagar quanto? Era 1.800, eu vou pagar aqui nessa situação em A 1.805 na situação A. Se eu for para a situação B, eu colocar mais uma pessoa na situação B, né? Ele estava em 1.800, mas uma pessoa na situação B custa R$ 10. Ou seja, 1.810. Se eu botar mais uma, botar duas, aqui vai para 1.800, 1.810 e aqui já vai para 1.820. Ou seja, o que significa isso? Né? O que significa isso? Que nesse item B aqui, ele vai crescer muito mais rápido, ou seja, eu vou pagar muito mais. Né? Então, toda vez que eu for escolher à direita, que ele fala, que salão deve ser escolhido caso o número de pessoas presentes na festa seja maior que o número do item A. Então, como ele quer que a quantidade vai ser maior, mas só que eu quero o quê? Eu tenho que pagar menos. Então, se eu quero pagar menos, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que escolher exatamente o quê? O gráfico que está abaixo. Ou seja, qual é a função que gera o gráfico abaixo? Então, é o gráfico da situação A. Né? Se você for colocar, espero que ficou claro esse gráfico, né? Eu coloquei aqui no GeoGebra para dar uma olhada. Então, você vê que realmente ele se encontra no ponto A, que é 160 e 800, 1.800, e você vai ver que o gráfico da função verde ela realmente está abaixo, e o da vermelha assim. Ó. Então, você vai ver que realmente, para pagar menos, eu devo escolher o item A. Porém, por exemplo, se ele escolhesse que você menos de 160 pessoas, aí teria que ser o caso contrário. Se fosse menos de 160 pessoas, eu iria escolher B. Mas como vai ser mais de 160 pessoas, eu escolho exatamente A. Né? Então, espero que tenha sido clara aí a ideia. Dá um joinha aí, se inscreve no canal e vamos voltar com tudo, tá? Forte abraço, bons estudos.